Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, sou aluna do curso de mestrado profissional em Informática em Saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui para apresentar hoje para vocês a minha análise crítica de um artigo científico. O título do meu trabalho é A Realização de Estratégias Políticas de Água em Hospitais, o papel dos sistemas de informação de gestão e os estilos gerenciais. Neste artigo, o autor ele analisa como estilos gerenciais interagem com sistemas de informação de gerenciamento para alcançar estratégias diferentes e priorizar o uso racional de água em ambientes hospitalares. A revista de publicação do meu artigo é a revista Walter, ou Revista Água. Ela é uma revista internacional de acesso aberto que abrange todos os aspectos relacionados à água, incluindo ciência da água, tecnologia, gestão e governança. O autor do meu artigo é o David Naranjo Gil. O David é doutor em administração e administração de empresa. Ele é professor de economia financeira e contabilidade pela Universidade de Pablo Lavide e também é presidente executivo da Fundação dos Municípios de Pablo Lavide. Em relação à estrutura do artigo, na seção de recomendações para a criação, para o envio dos artigos de pesquisa para a revista, ela recomenda que os pesquisadores eles trabalhem com elementos tanto pré-textuais, como título, autoria, palavras-chave, assim como elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, resultados, discussão, materiais e métodos, conclusão e as referências. Além disso, né, a revista também orienta que os autores devem usar um modelo para formatação de seus trabalhos no Microsoft Word ou modelo LaTeX. E esse trabalho ele também nos traz 5 tabelas e uma figura, onde o autor traz de uma forma muito objetiva, muito sucinta, que se torna de fácil compreensão sobre como ele tratou toda a sua análise de dados para o desenvolvimento da pesquisa. Aqui eu trouxe as 5 tabelas que o autor trabalhou e a figura também. Nessas tabelas ele traz um método de equação estruturais ou modelo PLS. Ele desenvolveu a sua pesquisa a partir de um questionário onde foi enviado para 231 hospitais na Espanha, em que os diretores eles precisavam responder esse questionário, e a partir disso ele trabalhou com um construto e com as hipóteses, que é o que esse método PLS recomenda, né? Que é essa modelagem de equações estruturais e regressão parcial de mínimos quadrados. Então ele levantou 2 hipóteses e ele trabalhou com 6 variáveis, que foram o estilo gerencial proativo, o estilo gerencial reativo, as políticas de redução de custos e de consumo de água, políticas de qualidade de água e sistemas de informação sofisticados e sistemas de informação simples. A partir do levantamento desses dados enviados para esses 231 diretores hospitalares na Espanha, ele equacionou e calculou, né, nessa pesquisa, nesse método exploratório, que foi o que ele utilizou na sua pesquisa, para poder mensurar esses dados. A atualidade do artigo científico e desse tema, ele é uma coisa que vem sendo falada e difundida muito, que é o consumo racional, né, da água, né, do uso da água. Os hospitais, eles estão entre as instituições com um maior consumo de água por dia. Na Espanha, o Ministério da Saúde, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram a uma conclusão que 2% do que é gasto na saúde é só com o consumo de água em ambientes hospitalares. E que nos hospitais, essa porcentagem mensal de consumo e de gastos com água, de custeio com água, pode chegar até um orçamento de 10%. Então, é uma margem, uma porcentagem bem elevada.
Lá na Espanha, assim como no Brasil, a gente não tem todas as instituições trabalhando com planejamento e com sistemas de informação voltado para essa questão do uso da água e da qualidade de água, o que piora mais ainda a situação. Então ele tenta mostrar como os estilos gerenciais eles podem estar alinhados com sistemas de informação. É aquela tal coisa que para eu atingir determinados objetivos eu preciso ter programas que atendam às necessidades e que estejam alinhados ao perfil daquelas pessoas. Quanto ao resumo do artigo, a proposta do autor é analisar como esses sistemas de informação afetam esses estilos de gerenciamento, porque essa questão já sempre foi trabalhada, mas nunca pesquisadores ou raramente pesquisadores analisaram como os estilos gerenciais eles podem estar associados a essa utilização dos sistemas de informação e como vai acontecer esse processamento de dados para que eu consiga atingir esse objetivo em relação à qualidade da água e com a diminuição dos custos e do consumo de água. Então, ele chegou à conclusão que sistemas de informação sofisticados, eles condizem melhor com diretores que tenham uma característica de gerenciamento mais proativo para atingir políticas em relação à qualidade de água. Só que quando eu falo de sistemas de informação mais simples e estilos gerenciais mais reativos, ou seja, aconteceu o problema e aquele cara consegue intervir de forma mais imediata, consegue ter uma tomada de decisão mais rápida, esses sistemas de informação mais simples com esse tipo de estilo, ele se mostrou mais efetivo quando a gente fala da economia e dos custos da água. Então, isso nos faz pensar que eu preciso realmente, quando eu for criar programas, pensar qual é o objetivo geral, né, o objetivo final, para que ele se destina e quais são as pessoas que vão operar esse sistema. Em relação à reprodução dos resultados e se eu realizaria ou não aqui na Federal, se eu conseguiria reproduzir, eu teria interesse de reproduzir essa pesquisa, nesse primeiro momento não, porque o meu objeto inicial de estudo é a caderneta da gestante, mas eu achei extremamente interessante essa forma que ele utilizou, que é o método PLS para fazer a modelagem de equações estruturais. Percebi também, procurando sobre, que esse método é uma coisa muito enraizada já no pessoal da administração e contabilidade. E me chamou a atenção porque eu desenvolvi a minha pesquisa na graduação, trabalhando com a questão da quali, né? E eu nunca parei para pensar que eu podia mensurar de forma matemática se essas variáveis que eu trabalhei no meu trabalho, né, da faculdade, se elas estavam corretas ou aceitáveis dentro de uma porcentagem, né? Eu achei extremamente interessante. Em relação à análise das referências, eu quantifiquei ela, tabulei os dados para tentar estratificar o máximo possível das informações e aqui eu estou apresentando para vocês um gráfico temporal para que fique mais visualmente melhor para a gente tentar entender quais foram as referências que o autor utilizou, né, a época que ele mais utilizou, que foram os anos de 2006 e 2007, o que acaba casando quando a gente traz as referências e a tabulação ali das referências em relação aos marcos teóricos, às referências que são consideradas clássicos, tá? A lista de dúvidas eu não tive nenhuma dúvida em relação ao trabalho que ele desenvolveu, eu achei extremamente interessante. O que mais me chamou a atenção foi realmente esse método PLS e eu fiquei ainda mais surpresa porque as pessoas já criaram um programa que não é necessário você fazer essa equação de forma manual, você já consegue lançar os teus dados nesse programa e acabar mensurando. E aí me chamou mais ainda a atenção, porque pesquisando sobre o autor e sobre esse método PLS, eu encontrei uma dissertação de mestrado aqui da Federal, que foi feito no curso de administração agora nesse ano, no comecinho do ano de 2017, em que a autora, a Bortoluzzi, ela trabalha também com essa questão de gerenciamento e ela cita diversas obras do autor do meu artigo, né, que é o David Naranjo Gil. Então, para mim ficou evidente que esse cara é uma expertise na área da administração, da economia
economia e de gerenciamento, e o quanto me foi útil assim poder estudar e entender sobre o método que ele utilizou e sobre essa reflexão em relação ao gerenciamento e os sistemas de informação. Em relação aos trabalhos futuros, me despertou uma certa inquietação e preocupação enquanto profissional da saúde, porque eu acho que essa coisa do consumo da água sempre foi uma coisa meio que no meu subconsciente, que a gente precisa sim repensar, mas eu nunca parei para pensar no meu dia a dia, ali na rotina, de como eu sinto enquanto profissional podia fazer coisas para tentar minimizar esse custo de água, né? Essa economia de água. Quando o autor traz essa questão que os hospitais estão entre as instalações com maior intensidade de uso de água no mundo, chegando até 1.000 litros de água por cama, né, em ambientes hospitalares, é realmente uma coisa muito preocupante que precisa ser refletida e repensada. Aqui eu trago para vocês uma mensagem que é: quem ama a prática sem a teoria é como um marinheiro que embarca em um navio sem leme nem bússola e nunca sabe onde pode ser atirado. Quero agradecer pela oportunidade de ter feito esse trabalho, me trouxe muito conhecimento, me fez buscar muitas coisas novas, coisas que eu não teria pensado. Obrigada a todos, obrigada pela atenção.